O Robinho, o caso dele está na Corte de Cassação de Roma, que é a terceira e última instância da justiça italiana. Isso é um assunto que gera muita repercussão, tem muita gente aqui no programa por causa disso, inclusive. Temos agora aqui quase 1.500 pessoas, já chegamos a ter 2.000 pessoas esperando pelo programa, e é bom que isso aconteça, porque é um caso de uma gravidade extrema, precisa de visibilidade, é um assunto que precisa ser debatido. Bom, para quem não está a par, o Robinho e um amigo brasileiro, Ricardo Falco, foram condenados a 9 anos de prisão por estupro coletivo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão em 2013. Ela tinha 23 anos na época. E eles foram condenados em 2 instâncias. Vou repetir isso porque isso é importante. Foi uma condenação em 2 instâncias, então não foi uma simples acusação. Eles foram recorrendo e a última chance de reverter a pena é agora. É possível que isso aconteça, mas é difícil. Ao ouvir o advogado especializado em direito internacional, Michele Gentiloni, e ele acha muito difícil haver essa reversão de pena. Eu vou chamar o grande José Trajano para essa conversa, porque todo mundo, né, Trajano, nós acompanhamos muito a carreira do Robinho, e agora a parte esportiva perde totalmente a relevância diante de um caso tão grave como esse, né, Trajano? Bom dia para você. Bom dia a todos. É um assunto sério, já houve julgamento, né? Em terceira instância, nós estamos esperando só a sentença, que será dada daqui a pouco, porque parece que tem uma série de julgamentos no dia de hoje. O caso do Robinho foi o primeiro, e a corte só vai dar a sentença quando acabar todos os julgamentos. O estupro é um crime muito violento, e pior que as pessoas tomam a defesa, muito você vê nas redes sociais, ex-jogadores tomando a defesa do Robinho, muita gente em defesa do Robinho. Tem nada disso. Eu acho que o estupro é um crime muito violento e não importa quem cometeu. Se for um ministro de Estado, um jogador de futebol, uma personalidade importante, o Robinho tem que pagar pelo que fez. Já foi condenado em primeira instância, em segunda instância, essa é a terceira instância, e há a possibilidade, tem uma matéria inclusive no UOL que fala disso, mas é difícil, que ele tem que cumprir a pena no Brasil. Ele foi condenado a 9 anos, é isso? Isso mesmo, Trajano. Como você falou, o julgamento já aconteceu, começou às 6h30 da manhã, durou mais ou menos meia hora. São 5 juízes, 4 homens e uma mulher, e eles têm uma série de casos para julgar, são 28. O do Robinho foi o primeiro, mas eles só vão dar o veredito no fim do dia. Então, o Robinho agora aguarda essa decisão. E aí, Trajano, a gente sabe, né, na sociedade que a gente vive, que, infelizmente, a violência contra a mulher, ela ainda é muito permitida, né? Isso ainda acontece com muita frequência. E a gente sempre fica na dúvida sobre uma possível punição, se ela vai acontecer de fato. É um caso que gera muitas dúvidas, é um caso complexo, né, até por ter acontecido fora do Brasil, e por isso a gente não é especialista no assunto, né, em direito criminal, então a gente ouve quem esse é nosso papel, né? E o blog do Andrei Kampf, ele trouxe uma entrevista com um advogado criminalista, o João Martinelli, e ele explicando que a Constituição Federal não permite a extradição de brasileiros natos, né? Então, que a tendência é que a justiça italiana solicite que o Robinho cumpra a pena em território brasileiro, que seria uma transferência de execução. No entanto, se ele sair do Brasil, se ele for para um território europeu, algum país que tenha acordo de cooperação com a Europa, aí sim ele pode ser cumprido esse mandato de prisão. Os advogados dele acreditam que ele cumprir essa pena no Brasil seria muito difícil e que teria, no máximo, começaria um processo em que as provas seriam analisadas novamente, enfim. Isso ainda gera muitas dúvidas, é algo que a gente tem que estudar um pouco mais para saber exatamente o que pode acontecer. Mas sempre fica essa dúvida, né, Trajano, se vai haver de fato uma punição quando esse tipo de caso acontece. Tem que haver, que seja exemplar. Agora, veja você, em meio a tudo isso, eu não sei se entre a primeira e a segunda instância, o Santos contratou o Robinho. Contratou o Robinho para jogar lá na Vila Belmiro. Mas a pressão da sociedade foi tão grande que o Santos acabou voltando atrás. Ainda bem, né? Só faltava ter feito um contrato com um jogador que está sendo condenado na Itália, e certamente será a condenação dele hoje será mantida, muito difícil a coisa ser revertida. Agora, pelo que eu li também, um abraço para o André Campos, ele cumprir no Brasil talvez seja um pouco complicado, como você falou, começa um novo processo, se arrasta e tal,
Mas, de qualquer maneira, nós temos que falar muito sobre isso aqui, que sirva de exemplo. O estupro é um crime violento que abala a vítima, não só fisicamente, como psicologicamente, sabe? Agora, me espanta muito ter 5 homens, você falou 4 ou 5 homens lá no tribunal, é apenas Isso, uma 4 mulher. homens e uma mulher, isso. Preocupante, né? Não devia ter, pelo menos, no mínimo, um equilíbrio para julgar um caso como esse. No mínimo, não é? Mas vamos ficar atentos. Não sei se durante o programa vai dar tempo da gente falar, eu acho que não, porque cada julgamento desse pode durar mais de meia hora, não sei quantos julgamentos são. No decorrer do dia, o UOL vai informar com todas as letras esse julgamento do Robinho, que tomara que seja punido, não pode ficar impune diante de um crime violento como esse. Sem dúvidas, Trajano, todo mundo aqui concordando com você, né, e falando, comentando sobre a gravidade, né, desse crime. E aí a gente vai acompanhando ao longo do dia, com certeza, o UOL vai trazendo todas as atualizações lá, diretamente de Roma. E, Trajano, falando um pouco sobre a parte esportiva, né, como você bem comentou, o Santos tinha contratado, né, o Robinho, infelizmente desistiu apenas pela repercussão e pela pressão de patrocinadores, mas pelo menos desistiu, né? Pelo menos fez essa boa ação em desistir da contratação dele. Olhando para a carreira dele, é um fim de carreira melancólico, né? Diante de todos esses fatos. Você acha que acabou mesmo? Ou alguém ainda pode dar espaço para o Robinho no futebol? Vamos espaço para gente que não presta, né? Não só gente que não presta pertence ao futebol, mas é também uma possibilidade de muita gente que não vale nada a entrar no futebol, porque lida muito com dinheiro, com ídolos, com personagens que não tem nada na cabeça, às vezes, se aproveitam dos jogadores que tiveram uma pouca preparação intelectual e tal. Eu acho que a carreira já acabou faz tempo, né? A carreira acabou faz tempo. Mas como tem gente no futebol, como aqueles dirigentes do Santos, que mesmo sabendo disso tudo, tentaram contratá-lo, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Mas ele sai pela porta dos fundos, não só como jogador, como cidadão. Pois é, e a gente vê o esporte dando espaço para muitos agressores, né? Tem jogador que agride a mulher e é contratado por outro time. Goleiro Bruno, né? Que além de ter espaço dado por dirigentes, tem até fã-clube, o que é uma loucura, né? Diante de tudo que aconteceu. Então, infelizmente, isso ainda acontece. Por isso que a gente tem que continuar falando sobre isso, né, Trajano? Para a gente mudar o assunto agora. É verdade. Olha, o caso do Bruno, só para fechar o assunto, quando ele foi solto, uma das vezes que eu acho que ele cumpre prisão domiciliar, às vezes e tal, teve gente pedindo autógrafo com criança do lado. Mãe e pai pedindo autógrafo com criança do lado. Que era um absurdo. É uma loucura, né? É uma loucura. Qual?